Vamos falar. Quem veio aqui ouvir hoje a voz de Deus, diga amém. Eu também vim ouvir aqui a voz de Deus. E eu quero, irmãos, nesta noite compartilhar aqui essa mensagem, a terceira mensagem, com o tema, né? A gente tem falado aqui sobre enraizados, a importância de nós sermos enraizados, mas a gente não poderia, irmãos, deixar de falar de estar enraizados, de frutificar, de dar frutos, e esses frutos permaneçam, sem falar, irmãos, sobre esse tema. Sobre esse tema que nós iremos abordar com vocês hoje. O tema é solos para raízes fortes. Se a gente não entender, irmãos, que para darmos frutos, e esses frutos devem permanecer, a gente precisa entender que o solo é fundamental. Aonde nós estamos plantados, aonde Deus quer que a gente esteja plantado, isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. E isso vai fazer com que você, de fato, possa ir para um próximo nível, crescer, amadurecer, desenvolver aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Isso tem tudo a ver com solo. Por isso, irmãos, eu peço sua atenção aqui agora, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Olha para esse irmão aí, diga assim para ele: irmão, pela misericórdia de Deus. Vai lá, mais forte, pela misericórdia de Deus. Te aquiete, irmão. Se aquiete agora. Fica com essa poltrona, com essa sentado nessa poltrona em nome de Jesus. Misericórdia. Não, eu vou orar aqui por você, irmão. Vou expulsar esse demônio que está em ti. Diga para ele: vou expulsar esse negócio que está em ti aí. Se aquiete, irmão. Eita Jesus, misericórdia. Ei, Camilo, fica lá na porta, viu? Qualquer coisa, se quiserem me bater, tu me defende. Tá bom? Quero compartilhar, irmãos, nessa noite, essa mensagem. E eu quero ler um texto aqui, lá em Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, 2 versículos, que vai dar base a essa mensagem. Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. É forte, né, esse texto, irmão? Meu Deus do céu. Quem já leu esse texto aqui? Levanta a mão. É forte esse texto aqui, né? Porque dá base àquilo que a gente de fato vai falar. E ele diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus. Quem recebeu aqui Cristo Jesus na sua vida, irmãos? Quem já confessou aqui o nome de Jesus? Que já se entregou para Jesus? O texto está falando sobre isso. Portanto, assim como vocês já receberam Cristo, o Senhor, ele diz: continuem a viver nele. Diga para esse irmão, irmão, só para irritar ele, diga: não basta só receber Jesus, tem que viver nele. Tem muita gente, irmãos, que acha que só se entregar para ele é o suficiente. Precisa viver nele. Jesus precisa estar vivendo nessa pessoa. Ele diz assim: enraizados e edificados nele, firmamos na fé, como foram ensinados, transbordando de alegria, de gratidão. Então quero compartilhar nessa noite essa mensagem: solos para raízes fortes. Solos para raízes fortes. Chegamos aqui, irmãos, na terceira mensagem dessa série Enraizados. E a primeira mensagem descobrimos, a gente falou aqui, que o sistema secreto de raízes nos faz grandes por dentro e muda a nossa visão e nos faz aproveitar todo o processo de crescimento em nossa vida. Essa foi a primeira mensagem e a gente abordou esse assunto. Deus quer que a gente cresça, seja grande, mas por dentro, as nossas raízes.
É um crescimento que ninguém vai ver, mas é necessário. Na segunda mensagem, descobrimos que é hora de aprofundar ainda mais as nossas raízes. É hora de aprofundar ainda mais as nossas raízes. Olha para esse irmão do seu lado e diga assim: é hora, irmão, de você aprofundar ainda mais as suas raízes. Em Jesus. Em Jesus. Então é necessário. Isso a gente falou no domingo passado. Hoje vamos descobrirmos quais são os solos que nos fazem ficar enraizados de forma saudável. Os solos que fazem com que as nossas raízes sejam profundas e a gente tenha um crescimento e os frutos venham, mas de forma saudável. De forma saudável. Amém? Nosso primeiro chamado aqui, irmãos, é para estar com Deus. Jesus não queria passar informações para os discípulos. Ele não queria passar informações, mas queria comunicar quem ele era e reproduzir a si mesmo neles. Os discípulos não estavam recebendo aqui, irmãos, simplesmente o ensinamento para eles ficarem para si, mas era Jesus se comunicando, falando dele mesmo. E como era importante eles reproduzirem Jesus na vida deles. Essa conexão, irmãos, com Jesus precisa ser desenvolvida para que o seu sistema de raízes seja saudável. Se você não entender, irmão, se nós não entendermos que Jesus, ele espera que você não seja um praticante religioso, que seja só alguém que frequenta uma igreja aos domingos para dizer que é crente e para dizer que vai para o céu, ou que é um dizimista, ou que é alguém que frequenta. Não, ele quer que de fato você reproduza na sua vida quem é Jesus. Quem é Jesus. Mas nunca encontrará satisfação fora da presença de Deus. Olha para esse irmão do seu lado e diga assim: você nunca encontrará satisfação fora de Jesus. Irmãos, nós nunca iremos encontrar satisfação fora de Jesus. Nós nunca iremos encontrar, irmãos, satisfação fora de Jesus. Por isso é importante nós entendermos, colocarmos em prática o que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos solos que nós devemos colocar em prática nas nossas vidas. O solo traz, irmãos, nutrientes para que as raízes cresçam e se desenvolvam, gerando frutos que permaneçam. Diferentes solos possuem nutrientes necessários para cada estação da nossa vida, para cada momento diferente da nossa vida. Nós precisamos entender que existem solos que vão trazer nutrientes necessários para a nossa vida com Deus. Por isso, irmãos, vamos falar sobre esses 3 solos. E a pergunta que eu falo para você nessa noite é: quais são esses 3 solos? Quais são esses solos à luz da Bíblia? O que a Bíblia fala sobre esses solos? E eu quero falar para você o primeiro solo. Mas antes quero ler o Salmo 91, verso 1 e 2, que diz assim, ó: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, a quem eu confio. Não, vou ler de novo, irmãos. Só alguns aqui entenderam, deram aleluia, glória a Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio.
primeiro solo, irmãos, que nós precisamos desenvolver na nossa vida, o solo da intimidade. O solo da intimidade, irmãos. Solo da intimidade. Quando eu falo intimidade, irmãos, eu preciso falar que é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raízes. Quando eu falo no secreto, irmãos, eu estou falando de uma vida de intimidade. Alguém que decide ir para o secreto com Deus. Alguém que decide desenvolver suas raízes cada vez mais profundas. Alguém que decide viver uma vida diferente. Alguém que decide fazer da sua vida uma vida de adoração. Uma vida que agrade a Deus. Eu não estou falando, irmãos, de intimidade. Eu não estou falando de ser perfeito. A Bíblia não fala que a gente deve ser perfeito. Perfeito só um, que é Jesus, não é isso? Não estou falando de não pecar, não errar. Ser íntimo de Deus não significa dizer, irmãos, que você não vai ter problema. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas viver uma vida de intimidade, irmãos, é entender que Deus te chama para o particular. Deus te chama para o secreto. Olha para esse irmão do seu lado com carinho, esse irmão que está cheiroso aí, bonito, bem vestido e arrumado. Diga assim para ele, Deus está te chamando, irmãos, para um tempo secreto com Ele. Há quanto tempo você não tem tempo para Deus? Não, pastor, eu venho no domingo, na igreja. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo, né? Mas os outros dias, o que você faz dele? Será se você tem buscado intimidade com Deus? É o primeiro solo, irmãos, intimidade. Será se você tem buscado um tempo a sós com Deus? Será se você tem buscado, tem desejado, tem deixado o Espírito Santo fluir dentro de você? Esse desejo por ser íntimo, por buscar por um tempo a sós com Deus. Olha o que Mateus capítulo 6, verso 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando eu estou falando aqui, irmãos, de intimidade, estou dizendo uma das facetas da vida cristã, que é a vida de oração, que é buscar a Deus, que é se separar. Deus reserva, irmãos, algumas coisas para serem encontradas apenas no secreto. Deus, Ele quer falar com você no secreto. Olha para esse irmão do seu lado, irmãos. Diga assim para ele, Deus quer falar contigo no secreto, irmão. Deus, Ele quer te revelar algumas coisas que somente alguém que vai buscar Ele no secreto vai conseguir desenvolver. Solo da intimidade. Se quiser recebê-la, deverá retirar-se para esse lugar íntimo de oração. O solo da intimidade é onde Deus nos entregará estratégias, ungindo-nos para questões específicas na nossa geração. Por exemplo, para Davi, Deus se revelou para ele no campo. A sua intimidade com Deus foi no campo. Por exemplo, para João Batista, foi no deserto. E para você, irmãos, aonde é que é?
para você. A Bíblia diz, irmãos, lá em Salmo capítulo 119, verso 148, fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas, disse Davi. Fico nas vigílias da noite, esperando, meditando nas tuas promessas. Ele diz aqui, irmão, que ele fica meditando um quê? Fica meditando em quê? Não, mais forte. Ele fica meditando em quê? Você tem promessa de Deus, irmãos? Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Até você que não levantou a mão, mesmo que você não creia, Deus tem uma promessa, senão você não estaria aqui. Deus tem uma promessa na sua vida, não sei qual é. E você precisa buscar numa vida de intimidade, um relacionamento com Deus. Então, quando ele fala aqui, irmãos, Davi fala que ele passa a noite nas vigílias para meditar nas suas promessas, significa dizer, irmãos, que quando eu oro, isso quer dizer que vai gerar as palavras através da oração. A palavra precisa se tornar o combustível para a sua vida de oração. Ou seja, está difícil, mas você vai orar sobre a palavra e vai dizer: Senhor, a tua palavra me promete que as promessas eu irei viver, e eu estou orando, vou buscar ao Senhor, e enquanto não se cumprir, eu não vou parar de orar. Irmãos, eu fico impressionado que a gente está vivendo uma geração de crentes fracos, crentes de raiz rasa, que por qualquer coisa quer desistir da igreja, do casamento. Eu não quero mais, vou me separar. Irmão, entenda que quando você ora, você vai gerar as palavras através da oração, e você meditar nas promessas de Deus. O que foi que Josué falou para o povo? Capítulo 24 de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. É uma promessa. Você pode dizer isso nessa noite? Bote a mão na sua cabeça assim, ó. Bote a mão na sua cabeça. Você vai ser profeta de você mesmo. Você vai dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É você orar, irmão, sobre aquilo que Deus já prometeu. Ele já prometeu. Já está escrito aqui na palavra de Deus. Ele já disse. Quem disse, irmão? Foi Deus. Deus disse que se eu crer, a minha casa e eu serviremos ao Senhor. É promessa de Deus. Mas pastor, lá em casa é uma bagunça. Não importa. A palavra do Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me lembro, irmãos, que a Michelle, minha esposa, não ia nem falar sobre isso, que ela pediu para não falar mais. Mas eu vou falar. Vou falar. Eu hoje, irmão, estou aqui, sou resposta de oração da minha esposa, Michelle. Está ali no... Aí, está ali, ó. Não, não é ela não. É o irmão ali, ela está ali por trás. Está em algum lugar aí, eu pensava que era ela ali. Ela é minha intercessora. E ela orou 5 anos por mim, disse: Senhor, ele é meu esposo, o Senhor disse que é meu esposo, eu vou crer na tua palavra. Enquanto o Senhor não fizer uma mudança, uma transformação, eu vou continuar orando. Ela orou 5 anos. 5 anos. Quanto mais ela orava, pior eu ficava. Quanto mais orava, mais ruim ficava. Mas ela dizia: Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra fala, e eu vou tomar posse da tua palavra. Senhor, faça, faça, faça. E Deus só falava para ela assim: não te preocupa, dele cuido eu. Dele cuido eu. Não te preocupa, dele cuido eu. E ela continuou orando. Orando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Um dia, irmãos, Deus me pegou. E foi lapado, ó. Esse dia eu chorei, irmão, que nem uma criança. Mas chorei, meu Deus do céu, chorei que nem uma criança. Por quê, irmãos? Porque ela gerou as palavras através da oração. Ela disse: Senhor, eu creio nas tuas promessas. Orar pelo que Deus já disse
Use as palavras sobre o que Deus já disse sobre você, suas finanças, o que Deus já prometeu sobre as suas finanças, sobre o seu futuro, os seus filhos, a nação. Então ore tomando posse daquilo que Deus já falou. Mude a forma de falar. Mude a forma de falar. Diga para esse irmão: ei, irmão, mude a sua forma de falar. Diga bem forte: mude a sua forma de falar. Diga assim para você na primeira pessoa: eu preciso mudar a minha forma de falar. Irmão, tem crente que, meu Deus do céu, tem crente, irmãos, que não muda a forma de falar. Dentro de casa, meu Deus do céu, misericórdia. Mude a forma de falar. Muitas vezes dizemos coisas que Deus não está dizendo. Quando o Senhor fala, não temos mais permissão para dizer nada que não seja o que Ele falou. Só fale aquilo, irmão, que Deus já disse. Fale dentro da sua casa, fale no seu trabalho, fale andando, caminhando. Senhor, a tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, eu creio na tua palavra. Torne a palavra primordial, fale sobre ela, espere por ela. Se lembra, irmãos, da mulher grávida? Quem já engravidou sabe aqui. Mas quando está grávida, vai fazer o teste para saber se está grávida. E a mãe está grávida. Ela espera, irmão, até os 9 meses para falar? Espera 9 meses para ganhar. Eu ganhei um neném. Não, irmãos. Ela não vê a hora de falar. E o assunto do momento, da hora, por onde ela vai, é a criança. Eu vou ter um bebê, eu vou ter um filho. Porque ela cria expectativa, ela cria esperança. E é isso, irmãos, que o salmista está nos chamando a atenção. Nós precisamos gerar dentro de nós a palavra de Deus, porque Deus já disse. E deve ser motivo de alegria, deve ser motivo de satisfação. Por onde nós passarmos, falarmos aquilo que Deus já disse, já falou. Porque isso, irmãos, confirma no nosso coração o solo que nós estamos inseridos, o solo da intimidade. Ei, está difícil, mas o meu Deus prometeu. E se Ele prometeu, é questão de tempo. Ele vai cumprir as suas promessas na minha vida. Se você crê, aplauda, recebe em nome de Jesus. Meu Deus. São muitas informações aqui. Quais são os solos? Segundo solo, solo do serviço. Eita, meu Deus do céu. Talvez tenha muitos aqui hoje que um dia já serviram. Ei, pastor, já servi na igreja, me decepcionei, me feri, estou chateado. Quer me chamar para a igreja, me chama para qualquer coisa, mas para servir, de maneira nenhuma. Irmão, o segundo solo é o solo do serviço. Porque o solo do serviço, irmãos, só para vocês terem uma ideia. Sabe o que é que a gente merecia, irmãos? Olha para esse irmão do seu lado e diga assim: sabe o que você merecia, irmão? Você merecia o inferno. Era o inferno que você merecia. Mas Jesus, irmãos, nos resgatou. Jesus nos tirou das trevas. Nós éramos uns perdidos, derrotado, fracassado. Mas Jesus, irmãos, olhou para a gente e disse: você é meu. Você é meu. E aí Jesus nos tirou de lá. Então, irmão, servir é um privilégio. Olha para essa pessoa do seu lado e diga assim para ele: ei, irmão, servir a Jesus é um privilégio.
Servir a Jesus é uma honra. Servir a Jesus é um privilégio, porque o que a gente merecia era o inferno, era a condenação. Estávamos todos amarrados, acorrentados, aprisionados, mas Jesus chegou lá e destruiu as nossas cadeias, e a gente foi liberto. Quem foi liberto aqui em nome de Jesus, diga amém. Você foi liberto? Foi liberto? Foi liberto? Então, irmão, sirva a Jesus. Nós somos convidados por Jesus a servi-lo. 1 Samuel capítulo 22, verso 14, diz assim: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão da sua guarda pessoal, e altamente respeitado em sua casa. Meus irmãos, se você vê a história de Davi, irmãos, ele foi um homem que viveu para servir. Ele viveu na sua geração e serviu. Jesus sempre casou os conceitos de grandeza, liderança, realeza com os conceitos de humildade, amor e serviço. Ele fez isso com Davi e faz com você, irmão. Ele faz com você. A forma como Jesus servia as pessoas deve ter chocado os seus discípulos. A forma como Jesus servia as pessoas deve ter chocado os seus discípulos. Muitas vezes, irmãos, eles viram o Messias prometido, o rei de Israel, o libertador, servindo a pessoas que nenhum judeu se atreveria a chegar perto. Jesus, ele serviu uma samaritana. Se lembram da mulher no poço, que os judeus jamais serviriam? Pois é, Jesus serviu. Um cobrador de impostos, quem não se lembra de Zaqueu? Lucas capítulo 17, um cobrador de impostos. Jesus serviu. Jesus serviu leprosos. Jesus serviu prostitutas. Jesus serviu estrangeiros. Jesus serviu soldados romanos e pedintes. Jesus serviu. O solo do serviço traz saúde às suas raízes. Diga assim comigo: o solo do serviço traz saúde às suas raízes. Você, irmãos, você transitará por ambientes, situações, circunstâncias, bairros, cidades e nações diferentes. Em todo momento, disponha-se a servir em posições não vistas e em grandes visibilidades. Que o seu coração permaneça como o de Cristo, vendo o esquecido e influenciando a reis. Sobre Jesus, a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 13, 12 a 17, esse texto aqui, irmão, foi menor, porque ele vai dizer assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor
e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E ele disse: façam isso, cumpram isso, lave os pés uns dos outros. Amar é igual a servir. Quem ama, serve. Quem não serve, irmão, não ama. O que você tem feito da sua vida? Por onde você tem passado? Você tem sido uma pessoa que tem servido? Por exemplo, quem é solteiro aqui? Solteiro ou solteira? Tem poucos hoje, né? Poucos solteiros, ou está com vergonha de levantar as mãos. Levante as mãos dos solteiros. Te fazer uma pergunta: lá na sua casa, você tem servido a sua mãe e o seu pai com amor, com dedicação? Ou você reclama? Ou você diz que não faz? Quem é casado aqui, levanta as mãos. Eu sou o primeiro, sou casado. Você tem servido o seu cônjuge com amor, com dedicação? Você tem servido os seus filhos? Filhos, você tem servido os seus pais? Nós somos chamados, irmãos, e convidados por Jesus a servirmos como Ele serviu. Ah, pastor, eu não sirvo porque eu fui ferido. Irmão, deixa eu te dizer, quem não é ferido, irmãos, quem não for ferido servindo na igreja, levante a sua primeira mão. Porque todo mundo, irmãos, é ferido. Você serve na casa do Senhor? Você tem servido? Procure oportunidade de servir próximo a você. Procure oportunidade, viva de modo a encorajar e elogiar a tantos quantos puder no serviço do reino. Porque Jesus se agrada disso. Do mesmo modo, viva de forma que não necessite de nenhum encorajamento ou elogio, porque serve a Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que deixam de servir para o reino de Deus porque não foram elogiadas, porque não falaram bem, porque não falaram no nome dela, porque esqueceram dela. Mas sirva o reino. Irmãos, se nós entendermos isso, esta fórmula, ela é imbatível. Ela equilibra as suas expectativas, não lhe tira do foco e promove avanço das pessoas em direção ao reino. Segundo solo do serviço. Jesus nos chama, irmãos, para servirmos ao seu reino. Quantas pessoas, irmãos, aí que nós poderíamos ser ponte, ser canal de bênção, e a gente não entende, irmãos, que Jesus está chamando a gente para o serviço. Só para ter uma ideia, irmãos, para a gente fazer esse culto aqui, há um número de voluntários, de pessoas que estão por trás, servindo. Tem lá no estacionamento, que muitas vezes os irmãos estão lá, e alguns dos senhores que vêm para o culto ainda trata mal os irmãos que estão lá, mas estão lá, sempre sorridentes, sempre sorrindo,
e dizendo: seja bem-vindo, irmão. Sinta-se à vontade. Não se preocupe. O seu carro, o seu veículo está bem guardado. E aí muitas vezes algumas pessoas passam por lá, falam, dizem palavras que machucam. Mas eles já entenderam, irmãos, que no reino quem serve é ferido. Mas eles sabem, irmãos, que quem traz o consolo e o alívio é Jesus. Porque eles já entenderam. Mas você que vem reclamando, falando palavras, não entendeu ainda. Está na hora, irmão, de você entender. Está na hora de entender que você também é chamado para o serviço. Então comece a tratar bem as pessoas. Comece a falar bem das pessoas que você encontra no meio do seu caminho, no trânsito, em casa, no supermercado, no trabalho. Comece a entender, irmãos, que Deus te chama para servir no seu reino. E quando você fala palavras, quando você traz elogio, quando você abraça, quando você aperta a mão, você está servindo ao reino e dizendo: eu sirvo a um rei dos reis e senhor dos senhores. Terceiro solo. Quais são os tipos de solo? O terceiro solo, irmãos, é o solo da comunhão. Irmãos, o solo da comunhão. Um texto aqui que eu queria ler. Eu acho fenomenal esse texto, porque parece muito com a gente. 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2 diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão, fugindo, com medo. Quando seus irmãos e a família, quem foi, irmãos? Irmãos e família. Os irmãos e a família de seu pai souberam disso. Foram até lá para encontrá-lo. Olha só o que o texto vai dizer, irmãos. Também ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. Diga assim, dificuldades. Diga assim, os endividados e os descontentes. Então éramos os endividados, os que estavam em dificuldade e os descontentes. O texto vai dizer, irmãos, que era uma média de 400 pessoas que foram atrás de Davi. É engraçado, irmãos, que Davi possivelmente foi encontrado por pessoas que ele gostaria de continuar escondido. Ele gostaria de continuar escondido, porque quem encontrou Davi foram os que estavam em dificuldade, foram os endividados e foram os descontentes. Pensa numa coisa, irmãos, é você encontrar pessoas endividadas. Por quê? Porque a primeira coisa que ela vai pedir de você, se você for amigo, é dinheiro para pagar a dívida. Não é verdade? Você já encontrou alguém assim? Alguém que estava endividado? Amigo, me empresta aí um dinheiro. Aí você diz, depende de quanto? Não, é só 10 mil. Aí você diz, não, amigo, eu não tenho esse dinheiro. Duro é encontrar, irmãos, alguém que é endividado. Duro é encontrar pessoas que estão em dificuldades. Duro é encontrar pessoas, irmãos, que estão descontentes. Mas foram esse tipo de pessoas que Davi encontrou. E o texto vai dizer, irmãos, que Davi tornou-se líder dessas pessoas. Ele se tornou líder. É engraçado, irmão, a gente falar sobre comunhão, que a gente se lembra da igreja. Hoje nós estamos aqui reunidos, irmãos, pouco mais, sei lá, acho que próximo ali de 500 pessoas, 400 pessoas, eu acho, né? Mais ou menos.
calculando que ali está tudo cheio também lá em cima, umas 400 pessoas. E ninguém conhece ninguém. Quase ninguém aqui. Eu não conheço nenhum de vocês. Talvez vocês também não me conheçam. Mas o legal, irmão, da comunhão é que nós podemos estar no mesmo ambiente, adorando a Deus. E o mundo lá, irmãos, fora, o sistema do mundo nos ensina que nós precisamos do isolamento. Precisamos nos isolar. Esse é o sistema do mundo. Mas na comunhão, irmãos, é engraçado. Tem até um ditado que o pastor sempre falava aqui pra gente na igreja. Ele dizia assim: sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Você pode repetir comigo isso? Sozinhos a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Isso é comunhão, irmãos. Nós precisamos, irmãos, decidir que viver em comunhão é a gente depender um do outro, é ajudar aquele que está mais fragilizado, é estender as mãos, é dizer para quem está do nosso lado, dizer para ela assim, ó, conte comigo. Você pode olhar para essa pessoa do seu lado, dizer para ela, conte comigo. Conte comigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Quando a gente, irmãos, começa a entender que o solo da comunhão, você vai entender, irmãos, que sozinho você não consegue. É impossível, irmão, você manter uma vida com Deus sozinho. Há momentos que você vai ter que ir para intimidade, só você e Deus. Você vai ter que se isolar, porque Deus quer um particular com você. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer te revelar algumas coisas que só no particular. Só alguém que vai para a intimidade com o Pai, para Deus falar. Mas no caso da comunhão, irmãos, é a gente junto, é no culto, na igreja. E aqui, irmãos, quero falar aqui para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão em casa agora, que muitas vezes dizem assim, não, eu não preciso de igreja não, eu não preciso ir para o culto não, para vencer, eu não preciso de ninguém. Ei, irmão, você sabia, irmãos, que é bíblico? Jesus disse, olha só o que Jesus disse. Ele diz assim, ó: ei Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja. Quando você está na sua casa, irmãos, você é membro do corpo de Cristo. Quando você está lá na sua casa, no supermercado, você é membro do corpo de Cristo. Você pode ser a mão, você pode ser o pé, você pode ser a perna, o dedo. Você faz parte do corpo de Cristo. Mas quando a gente está reunido aqui, irmãos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja que vai morar no céu. Quem vai morar no céu aqui? Diga amém. Eu vou morar no céu. Jesus, irmão, vem buscar uma igreja que vive em comunhão, que é capaz, irmãos, de viver com outras pessoas, mesmo sendo diferente,
mesmo tendo os seus defeitos, as suas falhas. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, sinto muito em te dizer, mas mais cedo ou mais tarde na igreja, você vai se decepcionar com as pessoas. Você vai se chatear. Você vai ficar zangado, aborrecido. Mas Jesus, irmãos, vem buscar uma igreja que vive em comunhão. Jesus vai buscar uma igreja, irmãos, que é capaz de viver em comunhão, que consegue conviver com seus defeitos e as suas falhas. Por isso, irmãos, que quanto mais enraizado você tiver, quanto mais profundo as suas raízes, e quanto mais você estiver inserido no solo da comunhão, no solo da comunhão, nada, irmão, vai separar você. Nada vai separar você. Porque quando alguém te ferir, quando alguém falar algo que você não gostou, logo você já tem o seu coração guardado. O seu coração está blindado, guardado, é de Jesus. Ele pertence a Jesus. E quando alguém te ferir com uma palavra, com um gesto, com alguma coisa, você já está pronto a dizer: irmão, me perdoe. Irmã, me perdoe. Por isso que Jesus disse, irmão, lá em Mateus: quando você trouxer a oferta ao altar e você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, ele diz: deixa a tua oferta no altar e vai te reconciliar com teu irmão que pecou contra ti. Quem é capaz de fazer isso, irmãos? Só aquele que entendeu que o solo da comunhão não tem espaço para divisão. Quem vive o solo da comunhão, irmãos, não tem espaço para rebelião. Não há rebelião. Aqui nós vivemos em comunhão. Olha para esse irmão do seu lado e diga assim para ele: ei, irmão. Até esqueci o que eu ia dizer. Jesus, deu um branco agora. Diga assim para ele: Jesus, irmão, quer praticar a comunhão? Libere o perdão. É isso, não era isso, mas já veio isso, tá bom demais. Irmão, quer viver a comunhão? Libere o perdão. Jesus disse isso, irmão, para Pedro. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmãos, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer isso hoje: aqui não tem espaço para divisão, aqui não tem espaço para rebelião, aqui fomos chamados para viver em comunhão. Porque o próprio salmista já dizia, Salmo 133, verso 1, ele diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Como é bom. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós dizemos: ser cristão é pesado, é difícil. Não é não, irmão. Não é não. Se você, irmãos, entender que você precisa desenvolver o solo da comunhão, não vai ter espaço, irmãos, para vida pesada, cansada. Tem gente que diz assim: eita, o culto hoje foi pesado. Pesado nada, irmão. Pesado está você.
Diga para esse irmão assim: pesado está você, irmão. Porque comigo, diga assim, para mim, tá leve, tá tranquilo. Então, irmão, vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver, irmãos, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. E eu quero concluir nesta noite dizendo: saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz a você.